Olá, vamos falar hoje sobre relação energia-proteína ótima em rações para carcinicultura, tá? Um artigo publicado na GA Global Aquaculture Advocate em 2004, de autoria de Joe Fox e Edson Lawrence, da Texas A&M University, dos Estados Unidos, certo? Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, vamos falar sobre pesquisas realizadas sobre relação energia-proteína em rações para camarão. Em seguida, relação energia-proteína ótima em rações para carcinicultura. Depois, níveis ótimos de proteína e energia. 5 recomendações para pesquisas sobre relação energia-proteína ótima. E, finalmente, as considerações finais, tá? Vamos para a introdução desse artigo. Vamos dar uma olhada aqui. De todas as questões importantes em nutrição de camarão, de camarões, a redução dos custos com a alimentação dos animais, com concomitante ou simultâneo aumento na performance, na eficiência alimentar, estão entre aquelas questões mais críticas. É uma linha de pesquisa, é um trabalho constante dos nutricionistas, tá? Dos pesquisadores nas universidades, nos institutos e nas fábricas, é reduzir os custos de produção das rações balanceadas para camarão sem perda de desempenho zootécnico, tá? Tendo em conta que os custos com alimentação estão primariamente associados com os níveis de proteína e energia da ração, a questão é, portanto, se refere à qualidade. Ou seja, se você conseguir reduzir a concentração proteica, né, da ração sem perda de desempenho zootécnico, tá, sem prejuízo zootécnico, você vai conseguir atingir esse objetivo de redução de custo com manutenção do desempenho animal, certo? Para que isso seja possível, deve-se levar em conta prioritariamente a qualidade das fontes proteicas e energéticas, porque o fundamento básico desse trabalho, dessa linha de trabalho é a seguinte: só será possível reduzir a concentração proteica sem prejuízo zootécnico se você trabalhar com fontes proteicas de melhor qualidade, de maior digestibilidade. Então, associado diretamente a essa questão da quantidade de proteína, concentração ou nível proteico, está a questão da qualidade, que tem a ver com o perfil de aminoácidos e com a digestibilidade proteica e dos aminoácidos, certo? Essa qualidade se refere quanto da proteína e da energia das fontes alimentares serão digeridas, tá? Os nutrientes absorvidos através do intestino do animal e assimilados para utilização na formação de tecidos, crescimento tissular, né, dos tecidos, ou utilizado como fonte energética, tá? A utilização de fontes proteicas e energéticas de baixa qualidade na confecção, né, na manufatura das rações animais apresenta um alto potencial para prejudicar o crescimento animal, né, reduzir a eficiência alimentar. Com isso, vai haver um aumento na excreção de compostos nitrogenados, resíduos nitrogenados e de carbono, amônia, né, para o meio de cultivo e
em seguida para o meio ambiente, certo? Essa foi a introdução do artigo. Vamos seguir para o ponto 2, em que a gente vai ter o seguinte tópico: pesquisas realizadas sobre a relação energia-proteína em rações para camarão, certo? Vamos dizer assim, pesquisas realizadas sobre as exigências proteicas dos camarões, elas em grande parte focaram a questão das concentrações de proteína no alimento e acabaram falhando para abordar, né, as questões de digestibilidade e de consumo alimentar, tá? Além disso, a inclusão de fonte proteica de alta qualidade com a digestibilidade elevada, tá? E a utilização de taxas de ingestão maiores podem compensar por níveis baixos de proteína na dieta. Aquilo que a gente estava falando, certo? Se você tiver uma proteína de alta qualidade, né, o uso de fontes proteicas de alta qualidade permite a produção de rações eficientes para camarão com menores níveis de proteína, certo? Rações mais digestíveis. Além disso, o emprego de manejos alimentares que aumentem a ingestão pelo animal, por exemplo, o uso de alimentadores automáticos que possibilitem a oferta de dezenas, né, dezenas é exagero, né? Mas um grande número de refeições por dia, 8, 10, 12, faz com que esse manejo alimentar permite a oferta de rações também com menores níveis de proteína, certo? O que os Fox e o Lawrence estão chamando a atenção aqui, que esse tema de pesquisa, relação energia-proteína ótima, não se pode prender apenas à questão da concentração ou do nível proteico. Além disso, você tem que levar em consideração a qualidade da proteína, ou seja, você pode ter uma mesma concentração proteica em diferentes rações, mas como as fontes proteicas são diferentes, a qualidade da proteína é diferente, o perfil de aminoácidos e a digestibilidade é diferente, o aproveitamento muda, certo? Aquela proteína, aquela fonte proteica de melhor qualidade, permitiria uma redução daquele nível sem prejuízo zootécnico. Um outro ponto importantíssimo é o manejo alimentar, né? A questão do número de refeições, por exemplo, que garantam uma maior ingestão, menor lixiviação da ração, e isso também vai possibilitar o uso de rações menos proteicas. Então, se o interesse da indústria, e é o interesse da indústria, usar níveis mínimos de proteína para ter uma maior sustentabilidade econômica, reduzir custos de produção, ela deveria buscar trabalhar com fontes proteicas de melhor qualidade e também aconselhar, orientar os produtores, realizar um trabalho proativo nas fazendas no sentido de substituir manejos alimentares ineficientes, tá? Por exemplo, tratos manuais ou manejos alimentares de maior eficiência, como por exemplo, o uso de alimentadores automáticos, tá? Atualmente, as pesquisas sobre exigências proteicas focam sobre quanto de proteína os animais conseguem assimilar por dia, tá? Numa base diária que maximize o crescimento. Então, no passado até recente, né? A abordagem era em cima de percentual de proteína na ração, né? 38 versus 34%, né? 35 versus 30% de proteína, e assim eram feitas as pesquisas. Hoje em dia já se tem uma abordagem mais refinada. Se trabalha da seguinte forma: quantas gramas de proteína o camarão tem que ingerir por dia para ter crescimento máximo? Qual é a menor
quantidade de gramas de proteína, né, a menor massa de proteína diária necessária para obter uma boa taxa de crescimento corporal. Em alguns casos, as exigências proteicas têm se mostrado que elas podem até diminuir com o aumento do peso corporal, independentemente da concentração de proteína da dieta. É o seguinte, quando se trabalha com esse conceito mais moderno, né, gramas de proteína exigida por dia para crescimento máximo, a exigência proteica, de fato, vai diminuir nos indivíduos maiores. A gente sabe, né, que nas fases mais avançadas do ciclo de produção, você pode ofertar rações menos proteicas e ter bons resultados, porque o animal ele passou daquela fase de crescimento mais rápido, né, e ele vai precisar, na verdade, mais de energia do que propriamente de proteína. E esse decréscimo na exigência proteica também é observado nas pesquisas que trabalharam com esse conceito de grama de proteína exigida por dia, tá? Grama de proteína exigida por dia. Como mencionado, para se atingir níveis ótimos de proteína na dieta para o crescimento corporal e manutenção, é essencial considerar todas essas questões de qualidade da proteína, tem a ver com perfil de aminoácidos e digestibilidade, e também o manejo alimentar. Entretanto, a proteína também pode ser utilizada como uma fonte de energia pelos crustáceos. Pronto, essa aqui é a frase mais importante do artigo, né? Que a proteína ela tem dupla função no organismo. Ela é fonte de aminoácidos para o anabolismo, né? Para a síntese das proteínas corporais, dos hormônios, das enzimas do animal. Mas também esses aminoácidos podem ser utilizados como fonte energética, certo? Daí, se você descuidar no balanceamento da relação energia-proteína, grande parte desses aminoácidos acaba sendo usado como fonte energética no lugar de monossacarídeos, na glicose, e no lugar de lipídios de ácidos graxos. Então é interessante você saber fazer misturas inteligentes que combinem de forma racional fontes energéticas proteicas com fontes energéticas não proteicas, ou seja, que você trabalhe dentro da relação da faixa de relação energia-proteína ótima, para que o mínimo de proteína seja utilizada como fonte energética, tá? Uma indicação disso é a relativa inabilidade, tá? Que os camarões têm de armazenar lipídios e carboidratos. Carboidrato praticamente não tem nada, né? E lipídio tem alguma coisa, mas muito pouco. Ou seja, a proteína ela tem de fato uma utilização muito grande no catabolismo do animal, ou seja, as fontes proteicas alimentares elas têm uma grande importância no suprimento, no atendimento das exigências energéticas por energia, por ATP do animal. Assim como a maioria dos animais, o uso da proteína para o crescimento dos tecidos nos camarões será ótimo quando as exigências para a proteica como fonte energética forem minimizadas. É aquilo que a gente estava falando, tá? Se você consegue fazer com que o animal pegue mais energia dos carboidratos e lipídios, tá? Ele poupa a proteína para o crescimento corporal,
você pode obter a mesma taxa de crescimento com níveis menores de energia. Ou, o que seria excelente, com aquele mesmo nível de energia, conseguir taxa de crescimento ainda maior. Mas existem diferenças fundamentais entre os animais aquáticos e, por exemplo, os animais terrestres, relacionado ao uso da energia. Como os animais aquáticos, eles, né, se aproveitam da vida na água, né, como eles boiam, né, eles se aproveitam do empuxo que existe, aquela força que empurra para cima os corpos presentes na água, as perdas, digamos assim, né, os desperdícios de energia metabólica são menores quando comparados aos animais terrestres, porque não vai haver gasto energético, né, dos organismos aquáticos para manutenção da posição corporal, tá? Não terá gasto energético para regulação, manutenção da temperatura corporal, são animais psilotérmicos ou heterotérmicos, e além disso, como eles excretam amônia e não ácido úrico, eles poupam energia no processo que transforma amônia em ácido úrico. Então, por esses motivos, né, as exigências por energia dos animais aquáticos são menores quando comparado a dos animais terrestres. Tá? Uma outra questão importante é a seguinte, ó, as exigências energéticas do camarão mudam em função do ciclo de mudas, tá? Ou seja, tem a fase pré-muda, aí tem a intermuda e tem a pós-muda, tá? Se fosse possível, né, monitorar ou acompanhar o desenvolvimento, né, do animal para saber em que fase ele se encontra, você conseguiria detectar mudanças de exigências energéticas em cada uma das fases. Provavelmente vai haver uma exigência maior na fase pré-muda, né? E aqui ele vai ter que, por exemplo, reservar lipídios no hepatopâncreas para conseguir fazer frente das necessidades dessa alteração, não, dessa mudança da carapaça, né, que é a muda. Então, nessa fase pré-muda, né, seria interessante usar uma ração com relação à energia-proteína, por exemplo, maior, né, quando comparado na fase intermuda, né, que é uma fase em que ele basicamente ele vai crescer, né, vai endurecer a carapaça, mas talvez as exigências energéticas sejam menores. Outros problemas existem quanto ao uso de níveis ótimos de proteína da dieta para rações de camarão, que é em relação ao uso das fontes energéticas não proteicas, tá? Então, o uso de carboidrato lipídio pelos camarões tem seus problemas. Por exemplo, a concentração de lipídios em dietas nas rações para os camarões estão limitadas em até 12% no máximo. Se ultrapassar isso, vai haver problemas com perda de estabilidade na água e também queda na palatabilidade. Então não dá para fazer, por exemplo, como ração de salmão, que o pessoal põe 25% de lipídio e consegue com isso realizar uma boa economia no nível proteico. Um outro ponto em relação ao uso dos carboidratos. Os camarões, eles não conseguem utilizar com eficiência carboidratos simples, tais como a glicose, tá? A glicose vai acabar sendo perdida pelo animal, vai acabar sendo excretada. Por essa razão, o uso de carboidratos complexos é uma melhor alternativa, é uma melhor fonte de energia não proteica, tá? Para as rações balanceadas. Só que tem que se considerar, né, que carboidrato é esse, que amido é esse, né? Por exemplo, sabe-se que o amido de trigo é uma das fontes de carboidrato que tem uma boa utilização, uma boa digestibilidade pelo camarão pineídeo, tá?
o amido de trigo, ou seja, aquele presente na farinha de trigo, tá? Ele vai conferir, né? Vai apresentar uma boa digestibilidade para o animal. Então, se você estiver utilizando uma outra fonte de amido, né? Amido de arroz, amido de milho, amido de batata, amido de mandioca, tá? Pode ser que o resultado seja bem diferente. Geralmente o resultado vai ser pior, como já, né, se observou com a utilização do amido de milho, né? O amido de milho é aquele do fubá de milho, do milho moído. Infelizmente, eu digo isso por questões econômicas, o amido de milho ele não tem um aproveitamento bom, tá? O aproveitamento é bem inferior para o camarão como fonte energética não proteica quando comparado com o amido de trigo, com a farinha de trigo. Vamos dar uma paradinha aqui, que já estamos com 21 minutos. Daqui a pouco a gente retorna falando sobre relação energia-proteína ótima em rações para cassinicultura, que é o ponto 3. Até já!